A terceira questão do vestibular da UFRN em 2008 de Química foi a questão de número 7 do nosso terceiro dia. Então, é uma questão que fala da obtenção do álcool a partir da sacarose e sua posterior separação. A pergunta da letra A era justamente o nome desses dois processos, a obtenção do álcool e o processo de separação. A obtenção do álcool poderia até, se você quisesse caprichar, equacionar a reação global, 1 mol de sacarose, C12H22O11, reagindo com 1 mol de água, produziria então 4 mols de álcool e 4 mols de CO2 no estado gasoso em um ambiente líquido. Esta liberação gasosa dá o aspecto de fervura e que gerou o nome, então, fermentação. Portanto, a primeira parte da letra A, a resposta é fermentação. Para ser bem sincero, o processo global é esse. Inicialmente, a sacarose sofre uma hidrólise, gerando glucose e frutose, e a glucose ou a frutose, então, gerariam álcool e CO2. Mas o processo global é esse, está muito bom. No lado direito do vídeo, canto superior, você vê uma gravura representando aí um momento da fermentação. Ainda na letra A, continuando, o examinador gostaria de saber o nome do processo de separação utilizado para recuperar o álcool. Muito bom, foi apresentada uma figura semelhante a essa, aonde a gente pode detectar nitidamente a presença desta coluna de fracionamento, que eu estou enfatizando aqui em azul. Portanto, o processo de destilação fracionada. A letra B perguntava o nome deste equipamento. Bom, conhecidíssimo equipamento vidraria, cujo nome é condensador. Sua função justamente é a de condensar os vapores oriundos da coluna de fracionamento para posterior recolhimento aqui no Erlenmeyer. Ainda na letra B, a gente conseguiu finalmente encontrar uma questão muito boa, de um nível elevado. A questão que perguntava por que na fase gasosa, no vapor, teríamos um predomínio do álcool. Veja, incidentalmente, estamos falando da lei de Raoult, que prega que na fase gasosa, a pressão parcial de um determinado gás em equilíbrio com o seu líquido em uma mistura irá depender da composição dele na fase líquida, ou seja, da sua fração molar na fase líquida e da sua volatilidade, representado na equação pela pressão máxima de vapor saturante desta substância. Como o texto não fala nada sobre a composição da fase líquida e ainda deixa claro que quer a nossa resposta baseada nas forças intermoleculares, que apenas influenciariam nas volatilidades dos líquidos, vamos ter que admitir que a composição da água e do álcool na fase líquida seja a mesma. Ou seja, vamos desprezar o fato de que esta composição poderia alterar a presença dele na fase gasosa. E agora, analisando as estruturas dessas duas substâncias, vamos lá para a água. Bom, molécula de água, todos conhecemos bem, de geometria angular, apresentaria aí 2 hidrogênios ligados a um átomo muito eletronegativo, ou seja, teríamos aqui 2 prótons expostos e a presença de 2 pares isolados, que faria com que esta molécula tivesse uma facilidade muito grande de realizar 4 ligações de hidrogênio em média. Então, a água realiza 4 ligações de hidrogênio por molécula. Veja que, se você analisar a estrutura do álcool, ele apresenta 2 pares isolados, igual à água, mas apresenta apenas um próton exposto. Então, entre as moléculas do etanol, nós teríamos, em média, a presença de apenas 2 ligações de hidrogênio, ou seja, um número menor do que a da água. Assim, apesar de apresentar uma maior massa molecular, o etanol é mais volátil, menos fixo que a água, e uma mistura de água e álcool em iguais quantidades, em número de mols,
teria então uma fase vapor, uma fase gasosa em equilíbrio mais rica em álcool, porque ele é mais volátil. A letra B ainda mereceria um último e importante comentário. Veja que o texto fornece que após a fermentação teremos uma mistura onde o álcool predomina em 8% apenas. Ou seja, nessa fase líquida teríamos uma quantidade muito maior de água do que de álcool. Baseado no que a gente explicou sobre a lei de Raoult, a composição na fase gasosa deveria ser maior de água. Aí é que entra o trabalho desta coluna de fracionamento. É justamente para isso que ela é colocada logo aqui, na saída dessa mistura gasosa. Então, a fase mais leve está sempre em ascensão, subindo, a fase mais pesada caindo, voltando, reciclando aqui a fase líquida. E, portanto, nessa troca, passando aqui pelo enchimento, os conhecidos anéis de Raschke, nós vamos ter lá em cima uma fase gasosa mais rica em álcool. Então, se formos apenas levar em conta as forças intermoleculares, como citado no texto, a gente não conseguiria explicar por que a fase gasosa é mais rica em álcool. É preciso lembrar do funcionamento da coluna de fracionamento. Por isso que é difícil essa mesma separação ocorrer numa destilação simples. Muito boa questão.